Olá, abençoado e abençoada que está nos assistindo. Hoje nosso programa está muito especial. E temos a presença do Marcos Venâncio de Albuquerque, o Ceará. Tivemos uma correria para pegar ele no final de férias, ainda no aeroporto, e ele deixou palavras abençoadoras que Deus tem feito na sua vida e na sua família. Não perca, Ceará, Paris Saint-Germain, direto para você. Bom dia a todos, eu me chamo Marcos Venâncio de Albuquerque, Ceará. Eu gostaria de contar um pouquinho da minha história para vocês que estão me vendo. Eu nasci numa família muito humilde, muito pobre, no interior do Ceará, na cidade chamada Crato. E trabalhei na roça desde os 6 anos com os meus pais. E depois os meus pais decidiram vir a São Paulo, tentar a vida em São Paulo. E fomos morar na favela, infelizmente, né, em Osasco, na Grande São Paulo. E aos 13 anos eu comecei a tentar minha vida no futebol, indo para Santos, num grande clube de São Paulo. E fiz um teste lá e passei nesse teste e comecei meu sonho dentro do futebol, tentando ajudar meus familiares, meus pais. E aos 18 anos de idade foi onde eu acho que foi o período mais importante assim da minha vida, onde eu tomei uma decisão super importante, onde um homem chamado Carlos me convidou para ir numa reunião onde falava de Deus, de Jesus. E chegando nessa reunião lá, ele me explicou a situação do homem longe de Deus. Então ali eu comecei a refletir um pouco sobre o meu estado. E ali então eu abri meu coração e fiz uma aliança com Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. E depois daquele dia, foi em 98 isso que se passou na minha vida, eu comecei a buscar uma intimidade maior com Deus, o meu Criador. E eu comecei a compartilhar então esse amor com meus companheiros lá no Santos Futebol Clube. E infelizmente eu tive uma má notícia, né, uma surpresa negativa, quando o presidente do clube me convidou para ir no seu escritório. E eu até aguardava, né, de repente um aumento de salário, alguma coisa do tipo, alguma promoção. Mas infelizmente o presidente me questionou sobre a minha fé. E ali ele me propôs, se eu não parasse de falar de Jesus, ele me mandaria embora do clube. Então foi um momento muito difícil para mim, um momento de decisão. E eu tinha somente 18 anos, então foi bem complicado, mas então, naquele momento foi um momento onde eu pude confessar Jesus como meu Salvador e meu Senhor diante de uma autoridade, a autoridade máxima do clube. E ele me mandou embora. Infelizmente eu perdi o trabalho, mas eu sabia que Deus poderia abrir outras portas para mim, e foi o que aconteceu. Eu fui para casa dos meus pais, fiquei mais ou menos 2 meses desempregado, mas depois desse período de desemprego, o telefone da vizinha toca e era uma nova porta que Deus estava abrindo no Gama, né, de Brasília, e eu pude então recomeçar a minha carreira com uma experiência muito boa com Deus. E dessa experiência com Deus, isso me fortaleceu muito a minha fé, e eu pude em todos os momentos acreditar em Deus, confiar em Deus, colocar a minha vida nas mãos dele, sabedor que ele poderia fazer grandes coisas por mim. E continuando a minha caminhada aí, eu tive o privilégio em 2006, né, de ser campeão da Libertadores pelo Internacional de Porto Alegre, e tive também o privilégio ali de ser campeão mundial contra o Barcelona. Na final foi um jogo histórico. Eu tive a incumbência de marcar Ronaldinho Gaúcho, que na época era o melhor jogador do mundo. E então foi uma batalha difícil, mas eu coloquei minha confiança em Deus, pedi força para Deus. A Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 21 e versículo 31, o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então eu acreditei que eu estava ali preparado fisicamente, mas eu necessitava de algo a mais. E esse algo a mais era a ajuda de Deus, e a vitória, Deus nos concedeu essa vitória. E nós somos campeões contra o Barcelona, um fato inédito e até mesmo surpreendente para o mundo inteiro.
E a minha oração é que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês possam fazer como eu fiz, abrir o coração e crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele te ama incondicionalmente, independente do que você é. Deus te ama e Ele quer mudar a tua história e te dar a salvação eterna. Um grande abraço, que Jesus abençoe a todos. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com o Marcos Venâncio de Albuquerque, mais conhecido como Ceará. Um grande privilégio para nós nesse dia que ele está fazendo mais um aniversário e por ter começado esse trabalho que vocês têm acompanhado tanto na nossa igreja local e agora na televisão, Atletas em Adoração. Bênção demais ter você conosco aqui. E fala um pouquinho para nós o que desde quando você começou a sua carreira e quando você entregou sua vida para Jesus, o que é um atleta em adoração? Antes de mais nada, eu quero também desejar a paz do Senhor a todos os telespectadores que estão nos vendo neste momento. E é um privilégio para mim poder estar com o Kleber aqui ao meu lado, e com todos vocês também. E, logicamente, nós não vamos dizer quantos anos eu estou fazendo hoje, né? Abafa um pouquinho aí. Mas isso, na verdade, é um atleta em adoração, né? A gente vai aprendendo a desenvolver isso no dia a dia, nas nossas experiências com Cristo. E eu acho que eu sempre tenho na minha mente que onde nós vamos, nós somos um representante de Cristo, embaixador, né, da boa causa, embaixador do reino de Deus. E você ser um atleta em adoração é você representar Cristo onde você estiver. E como nós, aqueles que são atletas, que praticam o esporte, então dentro da nossa profissão nós devemos representá-lo, seja dentro de campo, dentro das quadras ou fora delas. Então isso é você, com tuas ações, representar o Todo-Poderoso e estar em constante adoração, em comunhão com Ele. E esse é o resumo de um atleta em adoração. Marcos, o que você pode falar para nós e para quem está nos assistindo que o atleta, ele quer ser bem sucedido, agora baseado a sua vida em Cristo, e esse paralelo de fama, do que você pode conquistar, você que alcançou um campeonato mundial, não é para todos, as pessoas já acompanharam agora no vídeo que a gente passou, um pouco da sua história falando sobre isso, mas esse paralelo de você ser famoso, bem-sucedido e não deixar o chamado de Deus para sua vida menor que isso. Acho que é questão de prioridades. Nós devemos priorizar algumas coisas e quando a Bíblia diz para nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas, o Senhor Jesus está tentando nos ensinar a prioridade. Então a prioridade é o reino de Deus, não é o futebol, não é o esporte, não é a profissão, seja ela qual for, que está na frente, mas que está em primeiro lugar é Jesus Cristo, o reino de Deus. E assim eu aprendi muito bem, sou discípulo do pastor Carlos, e aprendi muito bem isso, que nós devemos priorizar o reino de Deus e onde nós estivermos, nós somos a igreja, nós não precisamos de quatro paredes para adorar o Senhor e para cultuarmos ou para ministrar a palavra. Então nós somos a igreja na rua, a igreja no campo, a igreja em casa, onde nós estivermos, então nós somos esse representante de Cristo. Então, priorizando o reino de Deus, priorizando Cristo na minha vida, as conquistas não vão alterar a minha comunhão com Cristo, não vai influenciar na minha comunhão com Cristo. Seja elas conquistas internacionais ou nacionais, seja ela o grande clube que os atletas sonham em jogar, ir para a Europa e às vezes encher um pouco a conta de dinheiro. Então, graças a Deus, isso jamais influenciou a minha comunhão com Cristo. Ainda sabendo que quando você tem um pouco mais de recurso financeiro, às vezes você fica pensando também um pouco como investir isso, como administrar e acaba pegando um pouco do teu tempo. Mas Deus ele sabe que a nossa prioridade tem sido o reino dele
eu e a minha esposa, meus filhos, a minha família, né, por completo. Então nós glorificamos ao Senhor por isso e pedimos a cada dia que o Espírito continue a nos dar sabedoria para administrar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pois sou sabedor que deveremos dar conta de tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido e espero poder ser um bom dispenseiro daquilo que o Senhor tem nos confiado aqui sobre a terra. Queria que você também falasse sobre a reunião que você tem na nossa casa. A gente tem o privilégio de orar por vocês todas as quintas-feiras, né, que é o horário, no mesmo dia, não o horário da nossa reunião, devido ao fuso horário. Compartilhe com a gente quais experiências que você teve ali na França, né? Tive um pouquinho com você, a gente orava no começo, até você aprender a língua, e que Deus começou a usar você ali no meio tanto dos esportes, mas no meio daquela sociedade que carece tanto da presença de Deus. As experiências são várias experiências maravilhosas. Deus tem manifestado o poder dele de maneiras, né, de maneiras extraordinárias no nosso meio, e acho que cada experiência nos dá mais força e motivação para continuar servindo ao Senhor. E a experiência mais recente, né, até mesmo pelo país ser um pouco fechado em questão de Jesus Cristo, né, da parte evangélica que concerne a Jesus Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. Nós tivemos a experiência no dia 17 de maio de poder batizar um ex-muçulmano e batizar também um ex-ateu que veio na nossa casa. Os dois vieram na nossa casa participar da reunião simplesmente por curiosidade, para ver o atleta, né, Marcos Ceará do Paris Saint-Germain. E eles saíram de lá então com a semente da palavra de Deus e depois retornaram para poder ver um pouco mais o que aconteceria, e pela misericórdia de Deus o Espírito Santo foi, né, fazendo com que essa semente germinasse no coração deles até o momento que eles se decidiram pelo batismo, por esta aliança com Cristo através do batismo, e assim eles o fizeram e estão, né, muito felizes os dois. Aquele que era ex-ateu se batizou juntamente com a sua esposa, tivemos o privilégio de apresentar sua filha, o bebê também, tudo isso no mesmo dia. E também outro privilégio imenso foi de ter batizado um jogador do Paris Saint-Germain, que chama Blaise Matuidi, agora está disputando a Eurocopa pela equipe da França, né, equipe nacional do país. Então são privilégios que Deus nos concede e que mostram o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é fiel. E se eu for contar todas as experiências, talvez não tenha espaço suficiente no programa, mas nossas experiências maiores são mesmo na área de salvação, porque o Senhor nos enviou na França para representá-lo e para ministrar o Evangelho da salvação, né, o Evangelho de mudança. E é isso que nós temos visto, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo mudadas e sendo salvas pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Então são experiências maravilhosas que nos dá cada dia mais motivação e alegria de continuar aquilo que o Senhor tem nos concedido, a missão que o Senhor tem nos dado. Legal. Queria que você falasse um pouquinho agora para o atleta que está assistindo, né? Como foi essa experiência que você está tendo? Confere que você está encerrando o seu prazo no Paris Saint-Germain, agora o seu contrato está rescindindo. Confere isso? Sim, confiro, eu afirmo. Não é boato, né? Não é boato. E eu queria que você falasse dessa experiência que você teve fora. Qual foi a diferença do futebol nacional lá para o francês, europeu? Qual foi o que você mais sentiu ali? Como foi essa temporada sua? Na verdade, quando eu cheguei na França, né, quando ainda estava jogando no Brasil, eu me considerava um bom atleta, um atleta profissional, cumpridor dos seus deveres. E chegando então na França, eu vi que ainda faltava muita coisa para que eu fosse profissional, para que eu fosse um atleta, vamos dizer, entre aspas, exemplar. E então, chegando lá, eu aprendi muito isso, do atleta, que você tem a responsabilidade individualmente de fazer os seus alongamentos antes do treinamento, de fazer o seu reforço muscular, de chegar 1 hora antes do treino para poder, se você tiver alguma contusão simples, de fazer o seu tratamento antes. Enfim, o horário exato que o treinador pede, você está no campo esperando o treinador. Então, infelizmente, aqui no Brasil, né, por onde eu passei, foram vários clubes, né, que eu passei, eu não tinha presenciado esse profissionalismo todo. E na Europa, pelo menos na França,
né, mais precisamente no Paris Saint-Germain, então eu pude presenciar e vivenciar também todo esse profissionalismo dos franceses. E, então aí eu aprendi muito a ser profissional, aprendi a dedicar um tempo à minha profissão, né, sabedor que eu preciso do meu corpo para desenvolver o máximo, né, do meu trabalho, e assim então eu consegui ser um pouco mais profissional, aprender muitas coisas novas. E a diferença entre os dois campeonatos é que na França é um campeonato um pouco atípico sobre os outros campeonatos europeus, é um campeonato de muita força física, então nós temos muitos descendentes de africanos, né, que então utilizam muito o lado físico para se impor. Então eu tive que me adaptar também nesse estilo de jogo, muita força física. No Brasil a gente tem um esquema do 3-5-2, então que o lateral se torna um ala, que tem liberdade, lá já não tem essa função. Então lá você é o verdadeiro lateral, e que se você toma uma bola nas costas você é o culpado, então eles te culpam, a imprensa te culpa pelos teus erros. Então assim eu tive que aprimorar cada vez mais a minha parte defensiva e de ser mais obediente taticamente, né? Então eu creio que isso só veio acrescentar na minha carreira, e se Deus permitir que a gente volte ao Brasil ou que permaneça na Europa em outro clube, carregarei comigo essa bagagem, que foi uma bagagem muito boa que aprendi nesses 5 anos, 5 temporadas, mais de 200 jogos pelo Paris Saint-Germain, tendo momentos altos e baixos, mas pela graça de Deus mais momentos bons de alto do que momentos baixos, e respeito de toda a torcida, né? Os torcedores sempre falam e me abordam como um dos exemplos, o maior exemplo do clube, então, e eles ainda, muitos deles estão indignados porque o porquê dessa separação entre o Marcos Ceará e o Paris Saint-Germain. Mas em vez de questionar a separação, eu simplesmente fico esperando, né, e pergunto para Deus, qual que vai ser, né, o próximo destino, porque eu sei que se o Senhor fechou as portas ali, o Senhor vai abrir outras portas em outros lugares que eu ainda não sei. Só Deus sabe, e ainda Ele não me contou esse segredo. Então, espero que Deus conte esse segredo o quanto antes. Legal, vai ser bom para todos. Marcos, você está com um projeto para fazer uma fundação, algo assim, então você não só pensa onde você está, mas reconhecendo um pouco de onde Deus te tirou, né? A gente viu no vídeo que não foi uma infância nem um pouco fácil. Dá para você contar para a gente, para talvez aquele atleta que também sonha em ajudar o povo que ele veio, esse projeto que você tem no seu coração? Claro, com o maior prazer. Então, esse projeto, na verdade, vamos dizer que nasceu no meu coração uns 4 anos atrás. E então, conversando com a minha esposa, conversando com o meu empresário, Thiago Taveira, e então algumas vezes eles, de uma certa forma, abafaram um pouco o meu projeto, né? Falaram, não, vai dar muito trabalho, e até foram um pouco pessimistas, dizendo, não, a distância, lá no Ceará, por que não fazer alguma coisa em São Paulo, ou na região sudeste, que é mais próximo e tal. Mas Deus tinha colocado no meu coração a região onde eu nasci, né, mais precisamente em Crato, lá onde eu nasci, e onde as pessoas infelizmente não têm acesso, né, às informações que nós temos no Sudeste, que não têm acesso ao futebol como nós temos, ao esporte em geral, e que são verdadeiramente desfavorizados na parte econômica. Então foi o nosso desejo, e eu creio que provém de Deus esse desejo de fazer um centro esportivo na região de Crato, região do Cariri. E assim, 2 anos depois, vamos dizer mais precisamente, há 1 ano e meio atrás, eles acabaram aceitando, de tanta insistência da minha parte, eles acabaram aceitando e aderindo a esse projeto juntamente comigo. E assim nós então criamos na França, primeiramente na França, uma associação que se chama Ceará 02, né? Estende o braço para o necessitado, estende as mãos para o necessitado, e nós então iniciamos essa associação lá. E no Brasil nós gostaríamos de fazer uma filial, mas o Brasil seria mais interessante uma fundação do que uma associação, e assim nós fizemos então a fundação no Brasil. E o terreno já foi comprado, o terreno lá na região do Ceará. Na França fizemos o primeiro evento na França, que foi um evento beneficente, um jantar beneficente,
onde então nós cobramos a entrada para o jantar, foi até no estádio do Paris mesmo, tive a permissão de fazer numa bela sala no estádio do Paris, e fizemos então leilões também com camisas de jogadores, entre elas a camisa do Messi, o melhor jogador do mundo, e então conseguimos arrecadar, né, alguma coisa financeiramente para poder investir nesse projeto no Crato. E, então, só para vocês terem uma ideia, conseguimos vender a camisa do Messi por 30 mil reais, entendeu? Então valeu o esforço, porque eu tive que ir em Barcelona 2 vezes para poder conseguir a camisa dele assinada, não foi fácil, né? Mas graças a Deus valeu o esforço e foi recompensador financeiramente. Então o nosso projeto tem 2 objetivos. Na França, nosso objetivo é enviar as crianças desfavorecidas de férias, porque na França tem um sistema diferente do Brasil, as crianças estudam o dia todo, e a cada 3 meses tem 15 dias de férias as crianças na França. E esses 15 dias, né, o governo, de uma maneira geral, eles tentam incentivar as crianças para sair de férias, para distrair, brincar e tirar um pouco a escola da cabeça. E assim nós criamos a fundação para enviar as crianças de férias. Em abril enviamos 10 crianças de férias, né, para poder, com um campo, né, ou com um retiro de esportivo, onde eles puderam também aprender a palavra de Deus, praticar esporte durante uma semana inteira. E a Associação Ceará 02, que então pagou nessas crianças que saíram de férias. E para o Brasil, nós temos então a ideia de tirar as crianças das ruas, que ficam em semáforo, que começam a trabalhar na roça ou em outros tipos de trabalho, ainda muito, muito jovem, e de trazê-las ao centro para ensiná-la o esporte, sobretudo o futebol, né, que é a nossa especialidade é o futebol, e também, através dessa estratégia, está transmitindo a palavra de Deus para essas crianças, para os seus pais, e então semear, né, a palavra de Deus para essas crianças, crendo que no máximo em julho de 2013 estaremos já com uma estrutura já em nome de Jesus Cristo para poder acolher as crianças no centro. Muito bom. Para o atleta que está iniciando a sua vida com Deus, a gente acompanha a sua dedicação pela palavra, como você se prontifica a Deus em oração. Eu queria que você falasse como é a sua intimidade assim, mais com Deus, como você faz para ter toda essa capacidade espiritual para lidar com pessoas de vários lugares, né, de vários povos. Você compartilhou aí, que não é nem um pouco fácil. Como é a sua preparação espiritual, como você te separa no meio dessa correria toda, seu momento com Deus? Pois não é fácil, porque você conciliar a tua profissão, a tua família, né? Eu tenho 3 crianças, uma esposa, e são crianças que precisam ser alimentadas espiritualmente, que eu como pai tenho que cumprir a minha função de pai, tenho que cumprir a minha função de esposo, e ainda tenho que cumprir a minha função profissional no futebol, que já é necessário muito tempo. E depois você tem que ter esse tempo para Deus, para tua comunhão com Deus. E então uma das minhas estratégias é colocar a família, né, para dormir quando eles estão roncando ali. Então depois que você conta aquela história para as crianças, ora com as crianças, e ali ter um tempo com a tua esposa, que nem sempre é fácil, porque depois de um dia corrido, quando as crianças dormem por volta de 9h30 da noite, depois os dois deitam na cama à vontade de dormir, mas assim que a minha esposa dorme, depois que nós temos um momento de diálogo, então eu procuro tirar esse tempo para minha meditação, para minha oração, onde os joelhos têm que ir para o chão para buscar a presença de Deus, tem que ter um tempo para leitura bíblica. Então eu prefiro esse tempo à noite do que de manhã. Tem muitas pessoas que gostam de manhã, de fazer sua meditação no início da manhã, e eu já gosto de ficar na cama um pouquinho mais, né, e levantar. E também tem um tempo gostoso, né, quando eu estou conduzindo o meu carro para mim para o trabalho, para o treino. Tem um tempo gostoso de estar orando, falando com o Senhor neste período, de estar ali mesmo, muitas vezes até guerreando, né? Porque às vezes a gente tem que guerrear no mundo espiritual, muitos pedidos de oração. Então a gente procura manter esse tempo com Deus, e essa intimidade com o Senhor, através da leitura bíblica. E graças a Deus
tem dado frutos. Espero continuar desta maneira, entendeu, com o Senhor. Quando tem tempo também que o futebol permite, a gente procura jejuar um pouco, porque esse momento é mais de consagração, para que o Espírito Santo possa ter o mesmo espaço e a direção da minha vida para falar através de mim. Isso é demais. Queria agradecer a oportunidade. As pessoas já escutam bastante falar de você através do nosso ministério ali. O pessoal que está acompanhando já a gente há algum tempo. Conhecer um pouquinho mais de você e não saia daí que ele vai voltar com uma palavra específica para você e eu fazer uma oração junto com você. Eu gostaria neste momento agora de estar deixando um versículo bíblico para todos vocês que estão nos assistindo, eles que estão nos acompanhando pela internet. É um versículo bíblico que se encontra em Salmos capítulo 37, versículo 5. Esse versículo já falou muito forte, tem falado muito forte no meu coração, onde diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E são experiências que eu tenho vivido na minha vida, de confiar em Deus, de entregar os meus caminhos ao Senhor, não somente a minha vida pessoal, mas a minha vida familiar, profissional, minha vida financeira e todas as áreas da minha vida. Eu tenho procurado confiar ao Senhor as áreas da minha vida, para que o Senhor possa direcionar, sabedor que Deus tem o melhor para cada um de nós, pois os planos do Senhor são muito melhores do que os nossos, os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos, e eu gostaria de encorajar a cada um de vocês que está nos vendo, que está me vendo neste momento, a confiar plenamente no Senhor, não somente 10%, 90%, mas confiar plenamente no Senhor, porque Ele tem o melhor para a tua vida. E se você aceita esse desafio de confiar no Senhor, faça essa oração comigo, entregando a tua vida por completo, inteiramente, plenamente nas mãos de Deus, e Deus então fará de você um vencedor. Seja um vencedor aqui na terra, mas sobretudo um vencedor celestial, aquele que terá o seu nome escrito no livro da vida e passará a eternidade ao lado do teu Criador, do teu Senhor. Então vamos fazer essa oração comigo neste momento. Abra o teu coração e deixa o Senhor penetrar no teu coração, na tua vida, e com certeza Ele transformará a história da tua vida, da tua família e dos teus entes queridos que estão em volta de você. Vamos fazer essa oração em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós queremos glorificar o Teu nome santo, o Teu nome bendito, Senhor, neste momento tão importante, tão especial para mim e para aqueles que estão nos vendo neste momento, Senhor. Eu peço que Tu possa estar entrando através do Teu Espírito Santo no coração de cada um, Senhor, desses telespectadores, Senhor, que nos vê neste momento, Pai, e abençoando estas vidas, Senhor, escrevendo o nome deles no livro da vida, Senhor, os concedendo a vida eterna, Senhor, e transformando a situação de cada um desses que precisa e que necessita da Tua presença. Deus, no nome do Teu Filho amado, Senhor, muda histórias, Senhor, muda casamento, muda família, transforma, restaura, pois Tu és o Deus do impossível, Senhor. Diz a Tua palavra, Deus, em Marcos capítulo 9, versículo 23, se creres, tudo é possível ao que crê, e eu creio, Senhor, pela fé, Senhor, no Filho de Deus, vivo e poderoso, que pode mudar, Senhor, história, que pode transformar, Senhor, as bênçãos, as maldições, melhor dizendo, em bênçãos, Senhor, e nós precisamos contemplar, Senhor, estes Teus benefícios na vida de Teus filhos e daqueles que creem em Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um desses telespectadores, dos Teus filhos e filhas, Senhor, que nos assistem neste momento, Senhor. Eu os abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Então que Deus abençoe a cada um de vocês, no nome de Jesus. Um grande abraço. Que tremendo ver o que Deus está fazendo na vida dos seus filhos, né? Daqueles que confiam verdadeiramente no Senhor. Porque Deus tem muito mais para a minha vida, tanto para a sua vida, como para todos aqueles que acreditam nos poderosos feitos do nosso Deus. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Fique conosco. Até a próxima.